E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Moraes, autor do livro Ao Mestre com Carinho, o São Paulo Futebol Clube da Era Telê. Estou aqui participando do São Paulo Raiz com muito orgulho. Aliás, uma das coisas mais legais que aconteceram por eu ter escrito o livro foi poder participar um pouco mais da história desse time maravilhoso que é o São Paulo. Independente da situação que está, independente de fugir de rebaixamento ano passado, da situação política, esse time aqui é maior que tudo. Isso aqui é maior que tudo, né? E somos grandes São Paulinos aqui, e eu acho que é muito importante a gente jamais esquecer a história desse time. Eu fico muito feliz de ter sido o cara que escreveu o livro do Telê, né? Algumas entrevistas que eu dou, eu sempre costumo falar pro pessoal que eu acho que foi o dedo dele, né, que me escolheu, não sei porquê. A ideia surgiu e aí um dia e eu comecei a escrever. O livro tem quase 400 páginas e eu tenho certeza que se o Tele tivesse vivo eu teria tomado pelo menos umas 1.200 broncas, porque ele queria tudo perfeito, tudo ali certinho, do jeito dele, e eu tenho uma certa dificuldade de fazer as coisas exatamente do jeito que as pessoas mandam fazer, né? Eu sou um publicitário, eu sou um cara criativo, eu ganho meu dinheiro sendo criativo, eu sustento minha família sendo criativo, então eu não posso seguir os padrões exigidos para ser criativo. Mas eu não vou falar muito do livro hoje, eu vou falar um pouco mais sobre o universo que girou em torno desse livro, tá? Eu acho que teve três coisas muito bacanas com relação ao livro. A primeira delas, sem a menor sombra de dúvida, foi conhecer duas pessoas muito importantes, que hoje se tornaram muito importantes na minha vida por serem muito... sou muito grato a eles e nos tornamos grandes amigos. O primeiro deles é o Rodrigo Pisa, que eu costumo brincar que foi o louco que depois de 30 editoras me disserem não com relação ao livro do Telê, não pela obra, mas sim pelo momento que o mercado em 2015, 2016 atravessava o mercado editorial, e o Pisa, um São Paulino, quando viu o projeto me ligou e falou assim, você já fechou com alguém? Eu falei, não. Ele falou, não, você fechou comigo. Veio junto com o Luiz Anca, que infelizmente saiu outro cara sensacional, e a gente assinou o contrato. Ter conhecido o maior São Paulino que eu já vi na minha vida, o senhor Homero Belintani Filho, que nos tornamos grandes amigos de um ir na casa do outro, saímos para jantar, nossas esposas, tanto a Maia, minha esposa, como a Vanessa, a esposa dele, se tornaram grandes amigas, isso foi muito legal. Eu acho que o segundo ponto muito bacana, é o que eu comecei a falar, é conseguir interagir um pouco mais no universo do São Paulo, então ter sido convidado, por exemplo, para escrever uma coluna toda sexta-feira no blog do Zanqueta, que eu já achava o melhor blog do São Paulo, de um torcedor, obviamente, do São Paulo, já achava o blog do Zanqueta, e aí eu fui convidado para escrever e fiquei muito feliz. Participar do São Paulo Raiz, participar de 8 comunidades do São Paulo no WhatsApp, participar de mais de 50 comunidades do São Paulo, participar de vários no Twitter. Meu Twitter hoje virou só Twitter do São Paulo, então eu tweeto sobre São Paulo, sobre notícias, obviamente sobre o livro, sobre histórias, enfim, eu deixei de lado, outro dia até recebi uma DM, um direct message do Twitter, um cara reclamando, falou, pô, comprei seu livro de planejamento digital e você falou lá que usa as redes sociais para divulgar marketing digital e aqui no Twitter é só de São Paulo. Eu falei, sim, se for no meu Facebook eu falo pouco de São Paulo e muito de marketing digital. Então isso é muito bacana. E o terceiro, que é até o tema aqui desse vídeo, foi como foi bacana eu entrevistar os ex-jogadores que jogaram naquela época. Eu consegui entrevistar, na verdade eu tinha uma meta de entrevistar 5 jogadores, eu acabei entrevistando 8 jogadores, mas um desses 5 eu tinha meta, eu não entrevistei. Então eu entrevistei o Ronaldão, entrevistei o Zete, entrevistei o Raí, entrevistei o Pintado, que eles fizeram meta, e o Miller. Na verdade eram 6 jogadores, eu entrevistei só 5, teve um sexto que eu não consegui. E como bônus, digamos assim, eu consegui entrevistar o Caio Ribeiro e o Juninho Paulista. E uma coisa muito legal, que eu acho que é bacana, até para resgatar um pouco, é a gente entender duas coisas com relação a esses jogadores. O primeiro é saber por que esses caras estão lá, é uma aula, né? Tirando esses 7 jogadores, eu também, obviamente, entrevistei o Muricy Ramalho, que é o que eu costumo brincar, que é o grande legado que o Tele Santana deixou no São Paulo, é o Muricy Ramalho. Entrevistei ele também. Então, se a gente pegar esses 8 caras que eu entrevistei, o Moraci Santana, 9 caras que eu entrevistei daquela época, são todos muito, muito humildes. Humildes, obviamente, não do lado financeiro, porque eles estão muito bem de vida,
mas muito humildes de receber o carinho do público e transmitir esse carinho, retribuir esse carinho. Eu não tenho um A para falar de nenhum deles, né, com relação à educação, à disponibilidade. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o nível, né, desses caras, eu marquei uma entrevista com o Raí foi o primeiro jogador que eu entrevistei. Eu marquei uma entrevista com o Raí às 3 horas da tarde no escritório dele, ainda na Vila Madalena. E eu tenho um grande amigo, o Roberto Chiniachique, que o escritório do Roberto é muito perto da onde era. Hoje o Raí está nos Jardins, mas era muito perto da onde era. E aí eu marquei das 3 às 4 com o Raí, depois das 4h30 às 6 com o Roberto. E o Raí chegou 5 minutos atrasado. Só que eu, como estava extremamente ansioso, eu cheguei no escritório dele às 2h30. E aí a Tuca, que é a secretária dele, foi um amor de pessoa também, que é dele e do Zete, então em todo o processo para entrevistar ele e o Zete, a Tuca foi sensacional. Ela entrou em contato com o Raí, e o Raí pediu 1000 desculpas, poxa, eu tô chegando e tal. Tudo bem, a reunião é às 3, eu marquei às 2h30, eu cheguei às 2h30. O Raí chegou 5 minutos atrasado. E das 3 às 3h05, ele ligou 2 vezes no escritório para avisar a Tuca que ele estava chegando um pouco atrasado. E quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez, além de me cumprimentar, foi pedir 1 milhão de desculpas por causa de trânsito tal, e tudo mais. Aí você para e fala, cara, só um minutinho. O grande ídolo é você, e tudo bem chegar 5 minutos atrasado, mas o nível de educação dele é tão grande que ele se preocupou em avisar que ele ia chegar 5 minutos atrasado. E a entrevista foi sensacional, o Raí é muito tímido, então uma coisa eu posso falar para vocês, se um dia vocês encontrarem com ele num shopping, num restaurante, e ele não for tão falante, brincalhão e tal, não levem pro lado pessoal, o Raí é muito tímido. Eu convivi de 2008 a 2010, eu convivi com o Sócrates. Eu trabalhava numa empresa de publicidade e o Sócrates era um cliente lá, com um projeto junto com o Jorge Cajuru. Então, 2 vezes por semana eu almoçava com o Sócrates. É outra história. Era, né? Infelizmente faleceu. Apesar de ter jogado, quase jogou no São Paulo, né? Dessa história eu conto no livro, mas ele quase jogou no São Paulo. O Vicente Mateus deu um nó no diretor de São Paulo. O Sócrates, sim. O Sócrates era brincalhão, tirava sarro, era uma figuraça, assim, você conversava com ele, era uma cabeça impressionante, assim, a inteligência dele mesmo, essas coisas que o pessoal fala. O Dr. Sócrates, muito inteligente, ele era assim, você conversava com qualquer assunto com ele, qualquer assunto você conversava com ele. Era muito legal. Agora o Raí era um pouco mais tímido, né? Tanto que, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a conversamos, tá, acabou a entrevista, né? Eu tinha horário, ele também, ficamos 1h30 conversando. Aí ele falou, poxa, obrigado, né, por estar participando do livro. Eu falei, Raí, não é obrigado, eu tenho que agradecer. Para mim é uma honra, porque além de tudo que você falou aqui no livro e tal, você é o maior ídolo que eu tenho no São Paulo. Né? Vamos entender que eu tenho 38 anos, eu começo a entender o São Paulo Futebol Clube, eu até escrevi isso no livro, outro dia num artigo, eu começo a torcer para o São Paulo e não torcer para o time do meu pai, que era o São Paulo, obviamente, mais ou menos em 88, 89, quando eu começo a entender um pouco mais de futebol, quando eu já tenho 8, 9 anos, eu começo a entender um pouco mais de futebol. Então, quando eu começo efetivamente a torcer para o São Paulo, é na época do Tele. Né? Aliás, esse é um dos motivos de eu ter escrito o livro do Tele. É na época do Tele. Então, não tem como o meu maior ídolo no São Paulo não ser o Raí. Quem viveu essa época tem o Raí como maior ídolo, talvez o Zete, talvez o Miller, mas o Raí é da grande maioria. Eu falei, cara, você é o maior ídolo que eu tive no São Paulo. Você foi o cara que eu vi jogar, eu sei que muita gente vai comentar aqui, né, não é bem assim, tá, mas eu tô falando que eu vi jogar. Foi o maior cara que eu vi jogar no São Paulo. O Rogério Ceni ganhou mais título, o Rogério Ceni fez mais gol, o Rogério Ceni em números é mais importante, tudo bem, mas que eu vi jogar com a camisa do São Paulo, o Raí de Souza Vieira de Oliveira foi o maior jogador. E ele ficou roxo de vergonha. Não, como assim? Eu falei, cara, desculpa, pra mim você foi. Por exemplo, eu falei pra ele, você deu aqui uma entrevista falando que o craque do time na sua época era o Miller. Desculpa, eu vou discordar. Eu acho o Miller genial. O Miller era um baita no jogador. Mas o cara que pegava a bola, armava o jogo, dava o ritmo e era a figura principal do time era você. Essa é a minha opinião como torcedor. E ele ficou super envergonhado. Tal, diferente, por exemplo, do Sócrates, que uma vez a gente conversando da seleção, o Cajuru brincando, falando que, né, obviamente uma brincadeira, falando que aquela seleção
de 82 do Tele foi genial. O único problema da seleção era ter o Sócrates, que só sabia dar passe de calcanhar. E o Sócrates olhou para o Cajuru e falou: Cajuru, aquela seleção só chegou onde chegou porque eu tava lá, porque com aqueles pernas de pau não ia chegar em lugar nenhum. Obviamente uma baita brincadeira, né? O Sócrates não vai falar que Zico, Cerezo, Falcão, Éder, Serginho Chulapa, Oscar eram pernas de pau, mas só para vocês terem uma ideia da diferença que era dos irmãos, né? O Sócrates muito brincalhão, muito tirador de sarro, e o Raí mais contido. Depois uma outra entrevista muito bacana foi com o Zete. Aí é outra história, né? Eu costumo brincar no bom sentido da palavra, eu vou falar, o Zete é o perfeito caipira, né? Por que no bom sentido? Eu sou de São Paulo, da capital, mas eu cresci indo muito para o interior, para Vinhedo, para Rio Claro, eram as duas principais cidades que eu ia, para Araras, meu pai tinha amigo lá, Rio Claro a gente tem grandes amigos lá, Vinhedo minha tia tinha casa, Lins, onde meus amigos moravam, ali perto de Bauru e tal. E o que eu falo de caipira é aquele cara que em 5 minutos você vira melhor amigo dele, né? Por exemplo, para Lins eu fui num carnaval. Eu tinha 2 amigos de infância que moravam lá, hoje eles moram em Florianópolis, eles moravam lá, e eu fui no carnaval, então eu cheguei na sexta-feira, só conheci esses meus 2 amigos. E no domingo, eu já dormi na casa de outro cara, porque meus amigos queriam ir pra balada, a gente foi, aí um deles, eram 2 irmãos, um deles começou a passar mal, o outro quis voltar pra levar ele, e aí obviamente falei, não, vou voltar com vocês e tal, não, fica aí, aí chegou 2 caras que eu mal conhecia, assim, Filipão, se você quiser ficar aí na balada, fica que você dorme em casa hoje. Eu olhei e falei, beleza, né? Balada do interior, tava de bermuda e camiseta. Falei, amanhã, né? Toma um banho, põe a mesma roupa, a gente vai jogar bola mesmo, vai pra piscina. E é esse caipira que eu tô dizendo, um cara simples, um cara que acredita em você. E o Zete é esse caipira. Então a gente chegou lá na escolinha de goleiro dele, na Fechando Gol. E a hora que começamos a conversar lá com ele, na verdade eu fui sozinho, né? Mas ele tava com 2 pessoas lá, da equipe dele, da Fechando Gol, foi sensacional. Em 5 minutos você parece o melhor amigo dele. Ele vai, conversa, ele contando na final contra o Corinthians, que a bola tava na mão dele, pegou no pé do Ivan e desviou. E ele, você via que ele sentia aquilo, assim, assim, poxa, tava na minha mão a bola, ia pegar, a gente tinha que ser campeão aquele ano. Me contou uma coisa que eu não sabia, ele foi o jogador que mais jogou de titular com o Tele. Ele chega no São Paulo um pouquinho antes do Tele, ele chega em julho, o Tele chega em outubro, e ele sai do São Paulo um ano depois que o Tele, né? O Tele sai em 96, no comecinho de 96, e o Zete sai no final de 96. Então ele joga, né, no São Paulo praticamente todos os jogos, então ele é o cara que joga mais tempo como titular, né? Lembrando que o Raí em 93 saiu, o Leonardo ficou só 6 meses, o Miller também saiu e voltou, então, né, o Cafu saiu em 93, né? Então assim, os jogadores, né, o Pintado ficou pouco tempo, o Ronaldão também, o Ronaldão sai no final de 93, vai pro Japão, então ele foi o que mais jogou, e é um cara assim, super do bem, brincalhão, conversando. Aí acabou a entrevista, ele foi me mostrar um pouco da escolinha. E aí tava, o faxineiro dele estava sentado assim no chão, conversando, mexendo no celular, assim. Aí o Zete passou do lado dele e falou assim: cara, esse cara aqui, ó, apontou pra mim, veio escrever o livro do Tele. Pô, que legal. Ele falou: se o Tele tivesse aqui, você não tava aqui. Você não tava aqui sentado mexendo no celular. E começou a brincar, mas num tom de brincadeira. Aí o cara saiu correndo, assim: não, seu Zete, brincando. Eu acho que mostra bem a humildade dele, né? Eu moro perto da escolinha dele, então vira e mexe, ele passa na porta do meu prédio, ele vai na padaria almoçar, todo mundo conhece ele, todo mundo brinca com ele. Meu pai uma vez veio aqui em casa, a gente estava indo para um jogo de São Paulo, meu pai chegou um pouco mais cedo, aí meu pai parou na padaria para comer um pouco de manteiga, tomar um café, e o Zete estava lá. Aí ele falou que sentou assim numa mesa, o Zete sentou do lado, um monte de gente levantou e foi brincar com ele brincou com todo mundo, ele conversou com todo mundo. Depois eu entrevistei aí o Pisa foi comigo, a gente entrevistou o Pintado, que foi espetacular. Pra vocês terem uma ideia, a gente começou a entrevista num canto, lá onde a imprensa fica, né, na sala de imprensa, aquela aberta, onde tem a churrasqueira, às vezes quem vê umas matérias do CT vai ver, e aí a gente tava lá conversando com ele, tava começando a entrevista, e falei assim: Pintado, depois se você puder ajudar a gente, pô, não vou negar, né, queria pegar uns autógrafos aí, tava o Ganso, o Maicon tinha acabado, entrevistei ele num domingo, na quinta-feira anterior foi aquele jogo que o Denis foi expulso,
e o Maicon assumiu o gol. Então ele tava no auge com a torcida, o Ganso, o Caleri. E aí eu falei, pô, queria pegar uns autógrafos aí, né, tal. O Pintado simplesmente levantou e falou, não, vem cá. Foi com a gente até a porta, onde tem uma portinha, onde os jogadores saem do vestiário e vão pro estacionamento. Então todos passam ali. Falou, vamos fazer entrevista aqui, porque a hora que eles vierem, eu mando eles... Muito estranho, eu falei, pô, legal, né? Dito e feito. Começou a vir, ele falou assim, quer autógrafo do Ganso? Quero. Ganso, vem cá, autógrafo aqui pro menino. Caleri. E, tal. E começou a chamar, e Lugano, e todo mundo, e Rodrigo Caio, e foi todo mundo que a gente queria um autógrafo, ele chamou, e todos os jogadores foram assim, de uma humildade sensacional. Talvez porque ele estivesse lá. Apesar que também depois, 3 vezes depois, eu fui no CT sem ninguém para pegar a camiseta, pegar algumas coisas assim. E acabei encontrando alguns jogadores que foram também super educados e tudo mais, né? Então isso foi muito legal. E o Pintado é bacana, porque o Pintado, você fala do Tele Santana, ele chora. E quando eu liguei para ele, o São Paulo me deu o telefone dele, eu entrei em contato com ele. E quando eu falei para ele assim, tô escrevendo um livro sobre o Tele Santana, queria seu depoimento, ele falou, cara, você quer que eu comece a chorar agora? Eu falei, olha, eu quero, porque eu vou te falar outra coisa. Vou ser muito sincero com você. Eu tinha convidado o Raí para escrever o prefácio, até pela dupla, né? Porque no livro eu conto muito da dupla Raí e Tele. Foi uma dupla muito importante. O Raí era meio que era o capitão e era o Tele dentro de campo. Era ele que comandava o São Paulo dentro de campo do que o Tele fazia do banco. E era uma dupla muito unida, né? Eu falei isso pro Pintar. Eu escrevi isso no livro, então acho que tem toda a aderência. Mas também, como o Raí não pôde, eu não pensei em nenhuma outra pessoa a não ser você, pela sua emoção do Tele, pelo que o Tele fez por você. E ele, na hora, assim, falou, pô, agora eu comecei a chorar. E foi uma entrevista muito bacana com ele, super humilde também, outro no bom sentido da palavra, vamos deixar claro para depois os mimizentos não ficarem falando besteira, caipira, outro caipira, esse cara gente boa, esse cara que senta e conversa com você por horas, né? A gente ficou 2 horas com o Pintado, depois São Paulo tinha acabado o treino, ele tinha que ir embora para casa dele, né? E a gente quase, aí ele chegou e falou para ele, falou, pô, a gente vai almoçar, você quer ir com a gente? Ele falou, putz, minha mulher tá me esperando, senão eu ia com você, e sabe, nesse nível, assim. Então hoje a gente troca umas mensagens e tal, o dia que o São Caetano passou pra semifinal, eu mandei uma mensagem pra ele e tal, ele responde todas. Depois eu aí fui sozinho, fui pra Campinas entrevistar o Ronaldão, também outro cara que eu tava até com um pouco de medo, né, porque, pô, o Ronaldão, esquece, o cara é do bem, cara que só dá risada, aquele cara gigantesco, tudo, só dá risada o tempo inteiro. É muito bacana conversar com o Ronaldão. Fiquei lá também 2 horas com ele em Campinas, batendo papo, ele quis botar minha jaqueta, e conversou, e passou um ex-jogador lá, não lembro o nome, ele chamou e falou, esse cara que tá falando do Tele Santana, tá, pô, que saudades daquela época, começou a contar umas histórias dele com o Raí, com o Zete, sempre na brincadeira, sempre zoando, com o Pintado, pô, o Guerreiro, né, que eles se chamavam. E foi muito legal. Aí depois, no mesmo dia, eu entrevistei o Miller, o Caio e o Juninho. O Miller foi muito solícito, mas a gente estava num bar, o bar do Caio, que não tem mais aqui em São Paulo. Tinha acabado de acontecer um evento de São Paulo, e aí eu descobri que eles estavam lá, então eu fui para lá. E aí tinha muita gente, então o Miller estava tentando dar entrevista para mim, muita gente vinha falar com ele. E a pergunta que ele mais respondeu foi sobre o gol de 93. E aí ele chegou uma hora e falou assim, puta, cara, às vezes eu me arrependo de ter feito aquele gol de tanta gente que me pergunta. Mas também muito legal, o pessoal fala, o Miller é meio mal. Não, depois eu falei com ele pelo telefone algumas vezes, o convidamos para um evento, infelizmente ele não pôde ir. Pô, um dia ele me ligou, cara, gente boa pra caramba e tal. Com o Caio Juninho foi muito rápido, porque tava acabando o evento, o Caio era o dono do bar, então tinha muita gente ali procurando. O Juninho tinha que voltar pra Itu, já era meia-noite, ele tava preocupado com voltar, ele não tinha bebido, obviamente, nada, mas ele tava preocupado com o horário, no dia seguinte ele tinha que estar cedo lá no Ituano, então foi muito bacana. Por que eu tô contando tudo isso assim, né, pessoal? Não é só pra, puta, vamos falar do livro, porque o livro, isso não é isso. Graças a Deus o livro tá indo muito bem em vendas, eu tenho conversado bastante com a Saraiva, com a Livraria Cultura, eu tava na São Paulo Mania agora, comprando essa camisa aqui, e finalmente eu achei essa camisa aqui que o Renan usou, achei linda essa camisa de goleiro branca, finalmente eu achei, e tá indo muito bem, mas é mais uma lição, assim, né? Como foi com o Moraci Santana. O Moraci, a gente se encontrou num restaurante
no Vila Lobos, no shopping. Ele veio de Vinhedo, onde ele mora, ele veio para São Paulo para 2 reuniões, se encontrou. Depois, um outro dia, quando eu fui entrevistar o Cássio Gabus Mendes, a gente foi até o Morumbi, porque o São Paulo preparou uma homenagem para o Cássio. Por coincidência, ele estava lá e ele ficou com a gente o tempo inteiro. Também uma humildade. Você fala, cara, esse cara já foi eleito o melhor do mundo. Né? Ele tinha tudo para ser arrogante. Pelo contrário. E o Muricy, a gente foi entrevistar ele na casa dele. O Muricy, até, o que me motivou a fazer esse vídeo foi uma conversa que eu acabei de ter com o gerente da São Paulo Mania, falando que passou 2 caras lá, ó, essa semana, alguma coisa assim, e ele tava... São Paulo Mania tem uma televisão atrás, assim, né, e fica passando jogos. E tava passando um jogo do São Paulo que o Muricy era o técnico. Agora, bem recente. Tava o Ganso, tava o Centurion, tava o Michel Bastos, tal, o Luiz Fabiano. E aí o cara falou assim, pô, você acredita que 2 caras viram a imagem do Muricy, falaram que o Muricy é chato pra caramba, arrogante. Eu falei, cara, arrogante, cara. Arrogante. Falei, cara, pega aqui meu celular, você vai ver. Eu vou mandar uma mensagem pro Muricy agora, você vai ver ele respondendo. Tá, cara, gente boa, cara do bem, extremamente engraçado, mas é aquilo que ele fala sempre. Entendeu? Você tá lá. Falei, eu sou professor universitário, dou aula de planejamento digital e comportamento de consumo em alguns MBAs. Falei, cara, eu tô dando aula. Tem 3 alunos na minha frente, prestou atenção, eu tô lá dando aula. O cara levantou a mão e falou assim, pô, Felipe, eu não entendi isso. Eu paro a aula, volto e explico de novo. Agora, tem 5 negros no fundo conversando, batendo papo, jogando joguinho, vendo vídeo no YouTube, batendo papo no WhatsApp. Acabou a aula, o cara levanta e fala assim, pô, não entendi nada, só Flamengo. Desculpa, vai lá buscar livro, pergunta pra alguém aí, vai ver se a faculdade gravou a aula e vai atrás. E é isso que o Muricy faz. Então, assim, a gente ficou 3 horas conversando. O Zanca foi comigo, o Pisa também, o Arthur também, que foi quem fez toda a edição do livro, né? A arte do livro, fez a editoração do livro. A gente foi lá, putz, cara, assim, tava dando entrevista pra Globo, marcou com a gente às 4 horas. A gente chegou lá umas 10 para as 4, né? Ficamos em silêncio, ele lá dando entrevista pra Globo e tal. Ele não tinha contrato com a Globo ainda, né? Porque a gente lançou o livro em dezembro de 2016, eu acho que eu entrevistei o Muricy em julho de 2016. Ele tinha acabado de sair do Flamengo, inclusive a gente ia fazer uma entrevista com ele num Flamengo e Ponte Preta, que ia ser no Pacaembu o jogo. Foi no Pacaembu, na verdade, o jogo. O Muricy veio para São Paulo, quer dizer, na verdade o Muricy viria para São Paulo no sábado, o jogo era no domingo, e aí a gente combinou de se encontrar no hotel dele às 9 horas, e aí eu faria a entrevista das 9 às 10 com ele, no hotel, mas ele não veio, ele passou mal, ele não veio, aí o Flamengo jogou, ganhou, depois o Flamengo jogou outro jogo, e aí nesse jogo ele decidiu pedir demissão porque ele não aguentava mais. Então a gente esperou um pouco ele se recuperar, ele tinha feito não é bem uma cirurgia, ele tinha feito um procedimento médico, a gente esperou ele se recuperar e tal. E aí a gente marcou 4 horas. 4h10, ele simplesmente chegou pro pessoal da Globo e falou assim, seguinte, eu marquei com ele às 4, já são 4h10 e acabou a entrevista por aqui, tá? Ainda falei, não, Muricy, fica tranquilo, a gente não tem pressa, era uma sexta-feira e eu moro perto da casa dele, eu falei, Muricy, fica tranquilo, ó, eu moro a 5 quilômetros daqui, vai na sua, não tem problema. Ele falou, não, eu combinei com você às 4 e a gente vai fazer essa entrevista às 4. A gente ficou lá até às 7. Putz, brincalhão, contando piada pra caramba, contando as histórias dele. É um cara do bem. Então isso me motivou. E também para uma lição que eu tenho aprendido bastante, eu tenho andado com muita gente, principalmente no mercado publicitário, com muita gente muito top de mercado, né? Eu tive a oportunidade, por exemplo, de conversar com o Washington Oliveto, já tive a oportunidade de conversar com o Walter Longo. Para quem não é da área de publicidade, o Washington é bem conhecido, tal, mas Walter Longo, tive a oportunidade de conversar, né? Sou muito amigo do Rodrigo Gadelha, Rafael Rez, Roberto Chinachique. Então tem uns caras assim que eu vou falar, putz, quem é? Mas quem é da publicidade conhece esses caras. Todos são muito humildes. Então é uma lição que fica pra gente, é tentar ser o mais humilde possível. Porque se a gente for parar pra pensar, o Raí é um cara que já foi eleito, já ganhou 2 campeonatos mundiais, né? 92 pelo São Paulo, 94 pela seleção. O Zete ganhou 3 campeonatos mundiais. O Pintado já morou em vários lugares do país, no mundo, né? México e tudo mais. Acho que, não me engano, desculpa, acho que é só no México que ele morou. Aí você tem o Ronaldão, que já jogou no São Paulo, jogou no Flamengo, jogou no Santos, jogou na seleção brasileira. O Miller, né? Que, o cidadão do mundo, o Juninho. Você pega esses caras, o Caio que tá na Globo, né? Querendo ou não, ele tá lá. Eu particularmente não gosto dos comentários dele.
mas ele é uma pessoa muito, muito bacana e sempre me falaram muito bem dele, inclusive o pai dele é conselheiro, sou um mero amigo do pai dele, sempre falou muito bem da educação do Caio, isso é nítido. Mas você vê esses caras, eles estão onde eles estão e eles são extremamente humildes, eles não, na teoria, não precisavam ser. Porque hoje você pega essa meia dúzia de jogador, e a gente viu isso no CT, né? Não preciso nem falar nomes, vocês já vão imaginar quem é, que não está mais no São Paulo, inclusive, 2 que não estão mais no São Paulo, e praticamente foram expulsos do São Paulo pela torcida, que simplesmente passaram do nosso lado e nem olharam na nossa cara, nem cumprimentaram. Os jogadores do São Paulo vieram todos. É o que o seu Homero fala, o Denis é um baita do goleiro? Não. É um goleiro do São Paulo? Não. Mas foi o cara mais educado que a gente encontrou lá. Ele fez questão de sair do campo, vir até nós, cumprimentar e perguntar se estava tudo bem, se a gente precisava de alguma coisa. Isso é muito bacana, porque esses caras são grandes ídolos, eles sabem disso, o Raiz sabe, o Zete sabe que eles são grandes ídolos. E são caras que atendem a todo mundo. Eu fui num evento ano passado, numa feijoada beneficente em São José do Rio Preto, organizada lá, tal, por uma... não sei direito qual que é, ela é uma jornalista lá, né? Inclusive o Rafael Rossi estava lá, da CBN de Ribeirão, acabei fazendo uma amizade com ele, um cara muito bacana, e pô, o Muricy estava lá. Tinha 400 pessoas. O Muricy tirou 400 fotos. O Muricy autografou 400 camisetas. A gente vendeu 20 livros nesse dia. O Muricy autografou 20 livros e não reclamou de nada. A única hora que ele reclamou, que ele deu uma bronca meio brincando, meio Muricy, foi quando ele queria ir no banheiro. Ele demorou meia hora para ir da mesa ao banheiro, assim, não tinha 4 metros. Aí chegou uma hora e falou, pessoal, dá um tempo, eu preciso mijar. Depois eu volto. Ele foi no banheiro, ainda saiu e falou assim, dá a camisa com autógrafo, ó, lavei a mão, tá? E começou lá, e foi muito legal. Depois veio a Luísa Chulapa lá, que foi muito bacana, mas não teve esse contato. A Luísa ficou mais no cercado, onde todos os jogadores ficaram, né, no cercado lá. E ele foi com a galera, com o Danone dele, né, brincando, tal, tirou meia dúzia de fotos, mas ele ficou lá, tal. O Muricy não, ele fez questão de conversar com todo mundo. O Ronaldo tava lá também, fez isso, enfim, o Leandro Guerreiro chegou lá depois, também fez isso. Então esses caras são muito legais por isso, a humildade deles é muito bacana e incentiva que a gente continue como ídolos. Vocês podem ter certeza que a grande maioria dos jogadores de hoje, que se preocupam muito mais em tatuagem, cabelo e gola de camisa do que jogar bola, esses caras nunca vão ficar para a história do time. Como ficou o Tele Santana, como ficou um Zete, como ficou um Raí, como ficou um Pintado. Isso falando só do nosso São Paulo, né? Fora outros, estou falando dessa década. Mas, por exemplo, outro dia encontrei o Careca num evento do São Paulo, pelo amor de Deus. Fui falar pro cara que ele foi o único cara que fez eu chorar. Ele olhou pra mim, como assim? Eu falei, pô, aquele gol de 87. O cara me deu um abraço, me deu um beijo aqui na cabeça, olhou pra mim e falou assim, aquele dia foi foda, né? Cara, e o cara tava no evento, a galera arrancando a camisa dele, ele parando, dando autógrafo pra todo mundo, tirou foto com todo mundo, foi simpático com todo mundo. Careca, cara. Ele jogou Copa do Mundo. O cara foi eleito um dos maiores centroavantes da história do futebol mundial. No São Paulo não tem a dúvida que foi o melhor centroavante que o São Paulo teve. Ah, mas o Serginho fez mais gol. Tá bom. O Schumacher também tem mais título que o Senna, e o Senna foi o melhor piloto. Então, assim, se vocês se destacarem na profissão, quanto mais humilde for, melhor. Tá? E pra mim foi uma honra poder entrevistar esses caras. Eu tô falando só de jogador, nem fora Nando Reis, Nazi, Andreas Kisser, Tony Ramos, Lima Duarte, Cássio Gabus Mendes. O Cássio Gabus Mendes foi buscar na casa dele, levando no Morumbi. Tony Ramos encontrei ele no hotel. Lima Duarte, entrevistei o Lima Duarte no apartamento dele. Nando Reis dentro da casa dele. O Nazi, queria entrevistar ele, me ligou e falou, Felipe, é o seguinte, eu tô indo para um evento no São Paulo segunda-feira, seu nome tá na lista, você é meu convidado, acabou o evento, você vai no camarim, a gente bate um papo, ficamos 1 hora conversando, loucão de tudo, rachando o bico, ele dá risada de tudo. Loucão no bom sentido, lógico, não tava drogado, não tava bêbado, nada, tá? Pelo amor de Deus, vamos deixar isso claro. Louco no bom sentido, de brincalhão. Aí tinha 2 repórteres da ESPN, ele já sentou com os caras e falou, mano, me conta as novidades do São Paulo, e aí vai ou não vai esse ano e tal. Então esse pessoal é muito legal, assim, foi todo mundo muito acessível, muito, né? Milton Neves também, o Zé Paulo de Andrade da Rádio Bandeirantes,
o Agostinho Teixeira, Paulo Calçade, Plihal da ESPN, o Arnaldo da ESPN, foram caras que eu entrevistei, né? O seu Homero, obviamente, o seu Calef do São Paulo, o seu Caboclo, também pessoas assim muito acessíveis e muito legais e que fizeram parte da história do São Paulo. Então, pessoal, acho que é isso. Eu me empolguei um pouquinho aí falando um pouco desses caras porque foi uma grande honra e eu espero que um dia vocês tenham essa honra de poder estar andando num shopping, num restaurante. Eu tive em 91, eu encontrei o Raí e o Zete num restaurante, extinto Porcão, que não existe mais. No Rio é famoso, aqui em São Paulo não existe mais. Raí, o Zete, o Antônio Carlos e o Nelsinho estavam lá, e o único que foi extremamente rude com a galera foi o Antônio Carlos. O resto todos foram super humildes desde aquela época. Estão falando de 91, quando eles já eram, né, grandes ídolos do São Paulo. Então você pode ter certeza que o dia que vocês encontrarem, vocês vão conseguir pegar um autógrafo, tirar uma foto. Eles são sensacionais, certo? E é muito bom saber que eu pude contar com eles aqui no livro. Certo? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você se interessou pelo livro, ele está na Saraiva, na Americanas, no Submarino, na Amazon, na Saraiva na loja física e na loja online. São Paulo Mania ele está vendendo. Onde mais que ele está? Ele tem 2 sites, né? O livrotele.santana.com.br e livrotele.com.br. No Livro Tele é um projeto meu e de um amigo meu, para a gente testar uma plataforma, testar também um meio de pagamento. Tá lá, tem umas canecas lá também se você quiser. Bom, é isso. Então, tá disponível aí. Tem loja que tá 49, tem loja que tá 42, depende daí da loja, do que eles estão fazendo de promoção. Espero que vocês tenham gostado e quem quiser me seguir no Twitter, @PlannerFelipe. Planner com 2 N's de navio. P-L-A-N de navio, N de navio, E-R, Felipe. F-E-L-I-P-E. Tudo junto, certo? Um abração para vocês e até a próxima.